Depois que eu vim morar em Portugal, eu passei a observar a breguice dos portugueses também, né? Eu já tinha observado a breguice dos brasileiros, né? E elas têm tem algumas diferenças, assim, né? Porque se você for pensar nos brasileiros, né, na verdade nós somos descendentes, né, de portugueses, não só de portugueses, de europeus portugueses, como os outros europeus, mas também de índios e de negros africanos, né? Então nós somos descendentes. Mas é visível algumas similaridades, né? É visível algumas similaridades. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, né? E lá no Rio, assim, o Brasil é super brega, porque é uma cidade é uma cidade das mais violentas do mundo, né? Cheia de miséria e tudo isso. E, e as pessoas falam que é a cidade mais linda do mundo, que tem o maior carnaval do mundo, que tem o maior time do mundo, que tem o maior Réveillon do mundo. Então tudo é maior, né? Mas isso é uma breguice para esconder a sua pequenez, né? E o português, ele tem uma questão muito mal resolvida, assim, porque ele se acha um vira-lata da Europa, né? Ele finge, ele finge, assim, que ele é muito... Ah, eu sou europeu. Ele finge que ele é muito tranquilo quanto a isso, mas ele não é, né? Ele se sente inferiorizado, como se ele fosse menos europeu, sei lá, que um inglês, que um dinamarquês. Ele se sente assim. É triste ver isso, assim, ver o português se arrastando, né? Ele se sente assim, é, ele fala assim, eu sou europeu, Europa, mas ele fala isso, né? Mas tem outros países pobres na Europa. Portugal não é para gente que é brasileiro, que não é nem considerado um país pobre, mas assim, em relação a outros países da Europa, tem países bem piores, né? Mas assim, ele se acha super mal. E quando o português fala, eu sou europeu, mas você vê que há ali ele não tem convicção, assim, né? Porque o português, ele tem uma autoestima muito baixa, né? Ele tem uma autoestima muito baixa. Ele já tem uma natureza melancólica e ele tem uma autoestima muito baixa. Então ele fica super, né? Ele sempre fala isso, né? Tem essa dificuldade assim de se achar europeu como os outros se acham. Por exemplo, você pega os italianos, os espanhóis, eles são super expansivos, eles são super seguros de si, o português não é, né? E é engraçado assim que o Portugal tem uma grande história. O brasileiro é outra coisa. O brasileiro, ele é pobretão, ele é ferrado, ele vive num país muito ferrado, de uma história ferrada, e ele tenta. Nós somos uma grande nação, ele tenta empurrar isso o tempo todo, né? O brasileiro está o tempo todo nisso, assim. É igual o português, ele está o tempo todo se autoafirmando que ele faz parte de uma grande nação, que a Amazônia, a seleção brasileira, as mulheres bonitas, não sei o que. Como ele não tem conquista, ele fica nisso. E os portugueses têm essa coisa depressiva, essa coisa de engolir. E os portugueses têm uma outra coisa também, porque a esquerda portuguesa, ela sofre muito, uma culpa assim muito grande das invasões e tudo, né? Como se, pô, coloca uma bomba, né, nuclear na mão de um nigeriano, de um haitiano, né, ou de um brasileiro, para tu ver o que que ele vai fazer. Ele vai apertar na hora, né? Porque é ser humano, não é questão de ser alemão. O nazismo. E não é questão de ser alemão, não, cara. Poderia ser peruano, ia fazer a mesma coisa. É só questão de oportunidade, né? E, e aí tem isso, aí a esquerda portuguesa sofre e a direita tem essa arrogância
caricata de que eu sou europeu, mas eles só conseguem afirmar isso para nós brasileiros, né? Para nós cabo-verdianos, para nós indianos, eles só conseguem olhar nos olhos e dizer eu sou europeu para nós, porque ele não consegue falar isso, né, para ele não consegue falar isso para um holandês. Ele fala assim, pô, cara, ele sabe que eu não. É lógico que é europeu, mas eu tô falando assim, ele não, ele se sente inferiorizado, como se ele não fosse uma potência europeia. E todas essas navegações, essas invasões, ou colônias, ou o que quer que seja que Portugal fez, Portugal foi um país poderoso no passado, né? Então, ainda bem que não é mais, porque não se mete em guerra nem nada disso. Mas, assim, ainda bem, né? Não faz mais mal, não sofre mal. É um país muito digno nesse sentido por não estar envolvido nessas bobagens, né? Por não estar aí do lado da Rússia, nem de Trump, nem de ninguém. Pode até estar alguma coisa no papel, mas não está, entendeu? Só está assim, só não me traga um problema, né? Portugal, por exemplo, não tem problema com terrorismo porque não é inimigo de ninguém, não se une a ninguém e nem tem potência para se unir, né? Para isso, né? Acho que assim não, né? Não tem, então nem tem grande influência. Então tem isso, mas ele não vai olhar esse o português de esquerda, ele vai, né, ficar nesse sofrimento, e o de direita ele não tem coragem de olhar, né, como eu estava falando, no olho de um holandês e falar: olha, eu sou eu sou um europeu, assim, assado. Ele não tem coragem. Ele fala isso para nós, porque nós também, porque nós somos brega, também nos sentimos inferiorizados, né? E eles também se sentem assim, inferiorizados. É muito triste, mas é uma realidade desses dois países. O carioca, o brasileiro, né? Eu tô falando carioca por causa lá do Rio de Janeiro. Ele é, ele tem assim uma autoestima que transborda, né? O sujeito sai para trabalhar, ele sai todo arrumado e, né, ele vai pisar na lama. A rua dele não tem calçamento. Tá arriscado ele morrer no caminho de ida e volta do trabalho. Mas ele vai assim, oh, ele vai feliz da vida, oh, como é que o Rio é maravilhoso, como é. E aí mata 100, a polícia vai lá e mata 100, mata 200, mata 300, 400, e o carioca não tá nem aí, né? E a polícia mata, mas o bandido também mata. E o carioca não tá nem aí, por exemplo, o carioca é meu ponto de vista, né? Ele acha que é, nossa, nós estamos no lugar mais maravilhoso do mundo. Ele nem sabe o que é maravilhoso. Mas enfim, eu amo o Brasil, eu amo Portugal, eu amo os brasileiros, eu amo os portugueses, né? Eu só tenho algumas críticas. Eu acho melhor aqui do que lá, já falei isso. Aqui tudo é melhor, tudo funciona melhor, né? Portugal é um grande país, né, nesse sentido, da saúde, da educação, da segurança, né? E embora a oposição, os detratores sejam contra, a imigração vai fazer o país crescer muito, porque todo país que tem uma imigração muito forte, essa imigração passa a fazer parte da sua história, talvez não seja agora, mas futuramente, né? O Brasil perde muito, assim, por não ter continuado a imigração, né? É, os imigrantes que tem no Brasil já são do passado, né? Quando as pessoas vão para um país é porque o país, né, tem algo realmente a oferecer. E a maior parte das pessoas, embora entre os bandidos, os vagabundos, os larápios também, mas a maior parte das pessoas vai querendo trabalhar e querendo vencer e querendo fazer coisas. E esses países, eles facilitam isso. Por exemplo, na minha área, é muito melhor aqui em Portugal do que lá no Brasil, né? É infinitamente melhor na minha área.
Na minha área é infinitamente melhor, né? Aqui, eu tenho até medo de voltar para o Brasil. Se me expulsarem, eu vou. Se me expulsarem, eu vou ter que voltar. Isso, né? Se eu voltar lá, eu não vou ficar na minha área, né? Não vou ficar porque não tem como. Mas enfim, é isso. I love you, Portugal. I love you, Portugal. I love you, Brasil. Vamos nessa.